Pessoal, eu estava aqui fazendo algumas questões, tá? Para quem não sabe, eu estou estudando para 18º BMAP. E essa é uma questão que tem a ver com raciocínio lógico. Eu achei ela interessante, portanto eu vou fazer com vocês, tá? E ela diz o seguinte: há 5 pessoas sentadas em volta de uma mesa circular e as iniciais de seu nome são A, B, C, D e E. Dessas pessoas, 2 são médicos e 3 são professores. Sabe-se que os 2 médicos não são vizinhos. C tem um médico à esquerda e um professor à direita. A tem vizinhos da mesma profissão. B tem um médico à direita. E C e D não são vizinhos, tá? E dele diz o seguinte, ó, a partir de a sequência das pessoas no sentido anti-horário é qual? Tá, então a gente tem 5 pessoas, 2 médicos e 3 professores. E eles estão sentados em volta de uma mesa circular, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte, eu vou colocar aqui A, B, C, D, E. Bom, a gente pode afirmar duas coisas. A gente pode afirmar que A não é médico. Por que A não pode ser médico? Porque se A for médico, isso se torna uma contradição. Porque aqui está dizendo que A tem vizinhos de mesma profissão. Então A não pode ser médico. Porque se A for médico e ele tiver um médico do outro lado, isso contradiz isso aqui, ó. Essa primeira sentença, tá? Então a gente pode afirmar que A, ele é o quê? A é o professor, tá? Outra afirmação que a gente pode fazer é a respeito do C. O C também não pode ser médico, porque se ele tem um médico do lado e os 2 médicos não são vizinhos, quer dizer que o C é necessariamente aí um professor, tá? E daí a gente resta algumas possibilidades, né? Então pode acontecer do B, do D ou do E ser médico. Então vamos olhar as outras sentenças para ver se a gente acha algo, tá? Ele diz aqui que o B tem médico à direita. Se o B tem um médico à direita, então a gente também pode afirmar que o B, ele é com toda certeza um professor. Então a gente já descobriu aqui quem são os 2 médicos, tá? Então a gente tem que o D é o primeiro médico e o E é o segundo médico. E sabendo disso, a gente vai agora brincar aí com as possibilidades, tá? Então o que é que eu poderia fazer, por exemplo? Ele diz aqui que C e D não são vizinhos. Tá, como C e D não são vizinhos, eu vou colocar C e D em um lugar qualquer, tá? Coloquei aí em uma ordem aleatória. Bom, a outra coisa é que a gente sabe que o D é médico. Se o D é médico, quer dizer o quê? Quer dizer que esse cara aqui não pode ser médico e esse cara aqui também não pode ser médico. Ou seja, implica que o outro médico ele tem que estar necessariamente aonde? Ele tem que estar aqui, tá? O médico tem que estar aqui. E daí a gente tem outras possibilidades. Ó. Ele diz aqui que o A tem vizinhos de mesma profissão. Então nota o seguinte, se eu colocar o A aqui, vai ser uma contradição. Porque se o A tem vizinho de mesma profissão, a gente sabe que o D é médico e a gente sabe que o C é professor. Então isso vai contra o enunciado, tá? Então A não pode ficar aqui. Então, quando eu digo que A tem vizinho de mesma profissão, a gente tem duas possibilidades. Ou A, ele está entre 2 médicos, ou está entre 2 professores. E como eu já tenho um médico aqui e eu tenho um professor, quer dizer que o A só pode estar aqui, tá? Essa é o único lugar possível para o A. E o último cara que sobra é quem? A gente já colocou o A, o D, então aqui vai ser o B. E agora a gente vai ver se bate com o enunciado. Ele diz aí que B tem médico à direita. E isso é uma contradição. Então quer dizer que essa configuração aqui não é possível. Porque ó, se o B tem um médico à direita, então quer dizer que quem deveria estar lá do lado do B é o D ou o E. Tá? Então não pode ser o C. Então vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar e vou apenas trocar os lugares, tá? Então vou pegar aqui o D, eu vou colocar do lado do B, eu vou pegar o C e vou jogar para cá. Então agora vamos analisar. A gente já sabe que o D e o E, eles são médicos, então eles não podem estar lado a lado, tá? Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar o E que está do lado do D, vou jogar para o lugar do A, e vou pegar o A que estava no lugar do E, e vou jogar para o antigo lugar do D, melhor, antigo lugar do E. Então aqui eu vou pegar o A, vou colocar onde estava o E, e vou pegar o E e vou colocar onde está o A. E agora a gente vai ver se bate com o enunciado, tá? Ó, os 2 médicos não são vizinhos. A gente já viu que os médicos é E e o A. Ou melhor, o E e o D.
E, de fato, eles não são vizinhos, ó. Então eu já posso marcar que isso aqui é verdadeira, tá? C tem um médico à esquerda e um professor à direita. Vamos ver, ó. O C, ele tem um médico à esquerda, que é o E, e tem, de fato, um professor à direita. Então, isso aqui também está batendo, tá? Agora, terceira afirmação. A tem vizinhos de mesma profissão. Quem são os vizinhos de A? O vizinho de A é E e o D. Ou seja, isso é verdade, né? Porque E e D são médicos. Então, quer dizer que essa terceira sentença aqui também é verdadeira. O B tem médico à direita. Vamos ver, ó. A gente sabe que o D é médico e, de fato, ele está do lado direito de B. Então, quer dizer que essa sentença aqui também é válida, tá? Agora vamos analisar as outras sentenças. Ó. Ele diz aí que C e D não são vizinhos. Ou seja, C e D não podem estar lado a lado. Se a gente olhar aqui, ó, o C está aqui e o D está cá. Então, o D ele não está de lado, ele está um de frente para o outro. Então, quer dizer que essa última sentença aqui também é verdadeira. Então, quer dizer que a nossa configuração é a seguinte. Ó. A gente tem o A aqui, a gente tem o E, a gente tem o C, o B e o D. Tá? Então, a gente tem o A que está entre dois médicos. A gente tem o B que tem um médico à direita e um professor à esquerda. E a gente tem que os dois médicos não são vizinhos. E a gente tem que C e D também não são vizinhos. Então, agora a gente vai olhar aí o comando da questão, né? O que a questão pede, ó? A partir de A, a sequência das pessoas no sentido anti-horário. Tá, para quem não sabe, ó, o sentido horário vai para esse lado e o sentido anti-horário vai para esse lado. Então, eu vou contar quem são os vizinhos de A da esquerda para a direita, tá? De trás para frente. Então, a gente teria aqui, ó, primeiro o A, depois o E, depois o C, depois o B e por último a gente teria o D. E se a gente for às alternativas, ó, a gente vai ter aqui, ó, o A, o E, o C, o B e o D. Então, a gente tem que a alternativa correta é a letra B. A, E, C, B, D, tá? Questãozinha bacana aí. Trabalha raciocínio lógico puro. É uma questão que... É um tipo de questão que pode cair numa prova do OBMEP, por exemplo. E eu trouxe ela porque eu achei interessante, tá? E essa foi a questão. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e deixe aí sua dúvida no comentário caso você tenha, tá?